Estamos começando o último debate transmitido pelo site de Veja sobre o segundo turno das eleições municipais deste ano. Eu vou conversar com o historiador Marco Antônio Villa, professor da Universidade Federal de São Carlos, e com o jornalista Reinaldo Azevedo, colunista do site de Veja. Bom, antes de partirmos para a conversa, eu vou dar aqui um resumo do que houve aí neste segundo turno, de como ficou o quadro nacional. O Brasil tem 5.568 municípios, todos elegeram prefeitos neste ano. O PMDB conseguiu 1.023 vitórias. O PSDB vai controlar 702 municípios, o PT 634, o PSD, estreando nessas eleições, 495, o PSB 442, o DEM 277 e outros partidos 1995. As capitais que tiveram eleições no segundo turno se distribuíram da seguinte forma: o PT venceu em 3 capitais, o PSB em outras 3, o PSDB também em 3 capitais, o PDT em 2 e em uma foram vitoriosos o DEM, o PP, o PPS, o PSD, o PSOL e o PTC. Somadas as capitais que elegeram prefeitos no primeiro turno e as que elegeram hoje, nós temos o seguinte quadro. O PSB tem 5 prefeitos de capital, o PSDB 4, o PT 4, PDT 3, o DEM 2, PMDB 2, PP 2, PPS 1 e PSD, PSOL e PTC também 1. Bom, antes de analisarmos capital por capital, eu queria ouvir o Villa e o Reinaldo sobre o quadro geral. O que vocês acharam? É difícil. O que isso significa? Num país tão grande como o nosso, com mais de 5.600 municípios, coisa gigantesca, 26 estados, o Distrito Federal não teve eleição. Disparado na frente, o que mais ou menos mantendo uma tradição de ser o partido que está mais enraizado no conjunto do Brasil, tal, pelo número total de prefeituras, tal, mesmo que sejam pequenas cidades. Eu acho que ainda nós precisamos ter um pouco mais calma para analisar mais tempo, mas é possível dizer que há uma enorme fragmentação partidária. É difícil encontrar uma grande democracia ocidental, na Europa Ocidental ou nos Estados Unidos, que tem uma fragmentação partidária como tem no Brasil. Por exemplo, se nós olharmos esses resultados para ir não ir o total de municípios, só olhando as capitais e encontrarmos uma fragmentação partidária desse jeito. Isso só tem no Brasil. Então fica difícil. Claro que vai começar a aparecer muitos aqueles que vão dizer que eu ganhei. É sempre assim. Principalmente os que têm uma voz mais forte para isso, mais organizados, que é o caso do PT, que vai transformar, e nós estamos vendo aqui, no total de municípios, o PT é o terceiro no país. No caso das capitais, ele está em segundo lugar, junto com o PSDB. O primeiro foi o PSB com 5 e o PSDB e o PT com 4. Mas a impressão que dá é que o PT elegeu das 26 capitais, 25, né? Ganhou quase tudo, porque, né? E no resto do Brasil ele ganhou uns 2, 3 mil municípios. É a questão da narrativa de que falava o Reinaldo. Sim, então ele consegue construir uma versão. Agora, o que mostra uma fragmentação, que por um lado a vitória de São Paulo foi uma vitória pessoal do Lula, e aí não há novidade, ele indicou e impôs o candidato pela goela do partido e venceu, mas ele perdeu inúmeras cidades importantes em capitais que serão chaves para 2014. Não, e antes de passar para o Reinaldo, eu quero comentar o seguinte: quando São Paulo era controlada pelo DEM, o DEM estava em extinção. Exatamente. Que é a menor importância, o controle de São Paulo. Perfeito. Agora, São Paulo vale todas as derrotas na narrativa do PT. Reinaldo. A gente acompanhou hoje, ao longo do dia, aí, o noticiário, né, dos sites, dos portais, da televisão, e a impressão que se tem é essa, que o PT venceu de maneira avassaladora. Claro, vencer em São Paulo é uma coisa importante, ninguém nega isso, é o terceiro orçamento do país, né? Só perde para São Paulo, né?
e para o Brasil. Né? Haja cargo de confiança. Haja cargo de confiança. É claro que isso é importante. Agora, é evidente que o partido não teve a vitória avassaladora que esperava ter. No número total de prefeituras, o PMDB caiu um pouco, o PT subiu um pouco, se não me engano, o PSDB caiu um pouquinho. O que a gente tem aqui, veja, o PSD do Kassab aparece como o quarto partido em número de prefeituras. Né? Isso é importante. Né? Ganhou uma capital. Né? É isso? Não, a capital não. Florianópolis. Ganhou, Florianópolis. Ganhou uma capital, é o quarto partido. O Kassab passa a ser uma noiva cobiçada na República, né? E aí a gente tem uma coisa curiosa, já falando um pouquinho aqui de São Paulo. O seu Fernando Haddad ganhou a Prefeitura de São Paulo em cima do Kassab, atacando a gestão do Kassab, sabendo que era uma gestão impopular. Eu até já disse aqui, acho injusto, mas o fato é esse, o fato é inegável. Fez um discurso de vitória, continuando a atacar a prefeitura. A verdade é essa. Louvou-se muito na televisão, um discurso moderno e inclusivo. O fato é que o tempo inteiro ele tratou como uma gestão ultrapassada e que não fez as coisas que deveria ter feito e tal. Ocorre que neste momento e já há 15 dias, as pessoas ligadas ao Kassab já estão negociando a sua participação no governo, na gestão Fernando Haddad. Não é? No governo federal. No governo federal, o Kassab terá um ministério, né? O partido dele terá um ministério. Então veja que curioso, o Kassab foi usado, né, como o grande bode expiatório de todas as coisas que não deram certo, que não dão certo em São Paulo. Uma cidade desse tamanho tem muitos problemas. E, não obstante, ele pode ser considerado individualmente um dos grandes vitoriosos desse processo eleitoral. Ele está muito contente. E agora, então, eu retomo uma coisa que o Vila disse há pouco e até já comecei a escrever um texto aqui que eu vou terminar em casa. Existe um grande problema. Esta fragmentação partidária no Brasil, em primeiro lugar, ela é falsa. Ela não existe. Isto é só um processo de formação de cacicaria política, de caciques políticos. Não existe isso. O Vila falou, olha, é raro uma democracia. Na verdade, os intelectuais como o Vila são sempre cuidadosos, porque eles precisam fazer pesquisa antes e tal. Eu, com a irresponsabilidade do jornalismo, vou dizer, não existe. Não existe democracia ocidental, nem oriental, não existe democracia no mundo que tenha esse número de partidos. Quer dizer, a polarização, o bipartidarismo, ao contrário do que se diz por aí, o bipartidarismo é uma virtude, não é um defeito. O bipartidarismo é uma virtude. Existe na prática bipartidarismo no Chile, existe na prática bipartidarismo na Alemanha, na França, na Itália. Você pode ter um terceiro que sempre entra, mas no geral você tem. São dois. Você tem um partido que lidera, digamos, o bloco chamado progressista e um partido que lidera o chamado bloco conservador. Exato. Não é? Isto é bom por quê? Porque, de fato, os partidos acabam definindo linhas de atuação, não é? Acabam estabelecendo quais são os líderes, qual é o programa, e quem quiser que se agregue, não é? Sem chantagem. Porque o que você tem aqui neste quadro é a possibilidade aberta, professor Vitor, da chantagem mesmo. Seja chantagem na hora de compor por tempo no programa de televisão. Não é? Então, hoje, as coligações são feitas pensando o quê? Identidade ideológica? Identidade partidária? Não. Olha, eu tenho aqui 1 minuto e meio para negociar na televisão. Quanto custa? Quanto isso rende? É o caso do Maluf hoje. O Haddad discursou, na solenidade do Palanque ali, começaram, como sempre, os petistas, olê, 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 lá, Lula, lá, Lula, lá. E quem estava no coro? E quem estava cantando. Nós vimos hoje o Paulo Maluf cantando olê, olê, lá, Lula, lá, Lula, lá. Quem diria? Você entende? Quem diria? Eu diria até que simbolicamente tudo faz sentido. Claro.
Eu me lembro, vocês se lembram do Kojak, aquele famoso, aquele segurança do Maluf? Sim. Ele chamava Kojak porque era um senhor Serginho, fortão, irmão do Serginho, Chulapa. Era um senhor forte, careca, daí ele se chamasse Kojak, que saía distribuindo porrada em todo mundo. Na freguesia do Off. Na freguesia do Off, ficou famoso. Inclusive porrada nos petistas. Né? Hoje o seu Zé Genuíno foi votar, cercado de bate-paus, lembrando uma tropa fascistoide, lembrando e se comportando como tal, batendo nas pessoas, socando jornalistas, quebrando equipamento. O PT e o Maluf acabaram se juntando, veja que coisa, também nos métodos. Né? Antes o Kojak saía dando porrada, agora são os seguranças do Zé Genuíno. E estão todos juntos. Nos outros países, quem é condenado por corrupção e formação de quadrilha passa sempre acompanhado por policiais. Isso, claro. Que o prenderam. Sim. Aqui não, eles levam segurança para poder votar. E foi o episódio também... Enrolado na bandeira do Brasil. Enrolar na bandeira do Brasil. Quer dizer, em alguns momentos usou a bandeira para esconder o rosto dos fotógrafos. Quem imaginaria... Dia 19 de novembro é o dia da bandeira, né? Quem imaginaria quem fez a bandeira, que foram as filhas do Benjamin Constant, que acabaram fazendo aquela bandeira, tem aquele quadro lá em casa, tal, acho que é do Décio Vilares, se não me engano. Quem sabe que a bandeira seria usada por um condenado por corrupção ativa e por formação de quadrilha para esconder o rosto dos fotógrafos e mais 50 capangas para bater nos fotógrafos. E uma senhora de 82 anos que foi jogada ao chão. Eu queria chamar a atenção para um dado em São Paulo muito importante, interessante aqui, que é a soma dos votos nulos em branco e dos que se abstiveram, né, dos eleitores que se abstiveram. Tudo somado, a gente passa de 30%, quase 31%. 31%. O que isso significa? Isso é uma coisa, algum negócio que eu já tinha observado no primeiro turno, que era um número parecido a esse também. Eu observei em algumas outras capitais, eu fui passando, fazendo também uma contagem rápida, e o número é mais ou menos parecido, ou um pouquinho maior ainda, maior ainda, Salvador, tal. Esta de São Paulo foi a maior abstenção desde que se foi introduzida a urna eletrônica. Urna eletrônica, ou seja, é uma coisa extremamente preocupante. Você tem voto obrigatório, vamos lembrar, como é sabido de todos, né? Você tem cerca de 1/3 do eleitorado que está virando as costas. Algum problema com a política. Quer dizer, porque a gente cai em eleição, voto obrigatório. Voto obrigatório. Cai naquele triunfalismo. Fica se discutindo a porcentagem, favorece candidato A, B, aquele que aparece como vencedor, o marqueteiro que vai aparecer como gênio, porque é o marqueteiro que ganha a eleição, vira o gênio e o preço dele é maior para a próxima eleição. E aí o partido vai obter os recursos daquela forma que nós sabemos como. Bem, aí, mas não discute essa questão. A despolitização da campanha e 1/3 do eleitorado, em algumas cidades, mais do que isso até, que está se afastando da política. Olha, temos de ver o que aconteceu. Eu queria chamar a atenção aqui no caso, e não adianta reclamar, porque eu vou continuar, alguns já andaram me acusando de obscurantista por causa de pesquisa. Obscurantista é fazer pesquisa e errar como se tem errado, e errar sempre da mesma maneira. Aqui em São Paulo, o Datafolha tinha dado 16 pontos de vantagem para o Haddad, 58-42. De fato, o Serra obteve 44,41, portanto, mais de 2 pontos acima da margem de erro. Né? E o Haddad, 55,59, portanto, também mais de 2 pontos acima da margem de erro. Só que aí, ao contrário, ou seja, o Datafolha com pouco mais de 2, mas acertou no Haddad na parte de baixo. E o Serra, ao contrário, quer dizer, o Serra estava na margem de cima. Sempre assim. Sempre assim. Sempre pega os extremos, da margem de erro e um pouco além dos extremos da margem de erro, prejudicando o PSDB, e no caso o Serra, e beneficiando o PT. E a mesma coisa que o Ibope, por uma margem maior ainda, porque o Ibope estava 18 pontos de diferença e a diferença foi de 11. O que eu quero dizer é o seguinte, é evidente que ninguém muda de ideia. Essa pesquisa do Datafolha e do Ibope, essas pesquisas foram divulgadas ontem. Essa mudança de ideia não aconteceu de ontem para hoje. Não aconteceu hoje. E lá atrás já tinham dado 20 pontos de diferença.
A diferença entre 20 pontos e 11 pontos é uma diferença gigantesca que desorganiza as campanhas, desmobiliza cabos eleitorais, dificulta financiamento de campanha. Tem alguma coisa errada aí. É a abstenção que não estava contando. Essa desculpa não serve porque aí... Isso aconteceu em Fortaleza, Salvador... Em todos os lugares. Eles têm que contar com isso também. Faz parte da circunstância. Pesquisar, levantar esse dado. Tá certo? Então aí, olha, e os treques erraram também. Os treques dos partidos. Os treques dos partidos. Então, eu até tinha escrito ontem um texto dizendo assim, vamos ver se nós vamos ter que jogar as pesquisas no lixo ou se os partidos vão ter que jogar no lixo os seus respectivos treques. Eu disse, na pior das hipóteses, vai acontecer as duas coisas. Hoje são as duas coisas. Porque também o trekking do PT, atenção, o trekking do PSDB dava um empate técnico. O trekking do PT estava um pouco acima do empate técnico a favor do Haddad, mas não muito. Daí que eles estivessem também desesperados sem saber o que ia acontecer. Né? Então está uma grande confusão aí nesta área. Os partidos eles próprios estão rendidos pela linguagem técnica dos especialistas, que a esta altura especialistas não são. E os institutos erram e não falam nada. Nada. Daqui a pouco estão de volta. Erram e não falam nada. Isso aqui a diferença de 20 pontos para a diferença de 11 é gigantesca. É gigantesca. De 16 e 18 ontem para 11 hoje, e de novo não vão dizer nada. Isso em números absolutos é uma coisa espantosa. E aí estão dizendo assim, não, mas está quase na margem de erro. Mas peraí, a margem de erro já é margem de erro. E o tal do intervalo de confiança que eles falam, não, se 95 vezes fizermos essa pesquisa, quer dizer, 95 vezes daria errado do mesmo jeito. E saber que isso foi quem acompanhou a propaganda na televisão dos últimos dias, os dados do Ibope foram usados à exaustão. Claro. Inclusive mostrando a diferença e dizendo o total em votos nominais, que era um X, um número fabuloso e tal. Então aparecia. E isso influenciou o eleitor, claro, desorganiza a campanha, tem a questão dos recursos, tira o pique de qualquer campanha. Isso se repetiu em várias colégios induz a eleitorais. abstenção, Induz a abstenção. Tira voto do sujeito que está derrotado com essa margem, porque o cara diz, não adianta eu ir que já perdeu mesmo. Isso aí. Eu ouvi hoje. Aliás, eu queria aproveitar, como estamos falando de São Paulo, que sem dúvida foi a eleição mais importante, foi a cidade mais disputada. A Denise de Aracaju, ela quer saber se o Serra perdeu mais pelo desgaste da figura dele ou se foi uma vitória do PT. Tá? Isso é um tema que eu jogo para vocês. E para o Reinaldo especificamente, o Felipe Machauer, de Campos, pergunta qual é o futuro político do Serra. Pergunta para você. Reinaldo. Bom, eu não sei qual é o futuro político do Serra. Aliás, desculpe, Reinaldo, eu queria ver o seguinte, o que a gente acha da campanha, onde é que ele errou. Também. Se houve erros da campanha do Serra, o que aconteceu? Olha, vamos lá. Para falar então vamos começar. Qual foi o grande problema aqui em São Paulo? O grande problema aqui em São Paulo foi uma administração desgastada. O Serra foi visto como candidato do continuismo, em certa medida... O Kassab era coisa dele. A gestão do Kassab, eu já tratei disso no programa anterior. Isso. A gestão do Kassab foi impiedosamente atacada e ainda é pela imprensa paulistana, que resolveu aderir a um delenda Kassab, aí, destrua-se Kassab. Pautada por uma ONG chamada Nossa São Paulo, que é uma ONG petista, que pauta hoje os jornais. A Nossa São Paulo manda a pauta para os jornais vão lá e fazem a matéria segundo a ONG Nossa São Paulo, né? Segundo o que a ONG Nossa São Paulo determina. Só para dar um exemplo prático, Augusto, acho que dá tempo, rapidamente. Então, por exemplo, durante 3, 4 anos, já na gestão Serra, se falava o quê? A gestão do PSDB, do Serra e depois do Kassab, investe mais nos bairros ricos do que nos bairros pobres. Tinha essa coisa. O que eles faziam? Era falso. Eles pegavam o orçamento da Secretaria de Subprefeituras, que representa nem 4% do orçamento total da cidade, e pegava só o uso destes nem 4%, a distribuição dessa verba, que, de fato, acaba indo mais para os bairros mais populosos, para os bairros que têm mais infraestrutura, porque é verba de zeladoria. E não contava o conjunto das verbas. Por exemplo, o hospital público foi feito em área de periferia. Asfaltamento é feito em área de periferia. Você não faz asfaltamento no centro da cidade que já está asfaltado. Tá certo? Os aparelhos de saúde, a mesma coisa. As escolas que foram construídas, as AMAs. Então,
Os jornais, não obstante, transformaram isso. Serra, Kassab investem mais em área rica do que em área pobre. Isso, é claro, vai desgastando a gestão. Então, houve uma injustiça brutal com a gestão do Kassab, está feito. O Serra foi visto como candidato da continuidade, colou-se isso, criou-se a ideia do novo, e houve esse desgaste. Eu acho que a campanha teve alguns problemas, mas o Serra, no geral, apresentou suas propostas, politizou e fez bem a disputa, tratou de mensalão sim, porque agora tem assim, não deveria ter tratado de mensalão. Deveria sim. Deveria ter tratado, claro que sim, tratou, fez até muito com mais bem. ênfase. É uma disputa de caráter político. O problema é que a derrota, depois da derrota, nunca tem responsável. Né? A vitória, todo mundo quer. Né? Não acho que a campanha tenha sido especialmente desastrada, não. Né? Acho que deveria ter percebido antes, aí sim, que havia esse desgaste muito grande do Kassab ter trabalhado isso teria melhor, sido melhor se o né? Kassab apoiasse o Haddad. Teria sido melhor se o Kassab apoiasse o Haddad. Quanto ao futuro político do Serra, veja só, eu vi hoje na televisão de uma maneira que me pareceu, além de deselegante e desrespeitosa, uma tentativa de enterrar uma liderança política como ele, precipitada sempre. Né? Arthur Virgílio perdeu a eleição para o Senado no Amazonas há 2 anos, né? E agora se elegeu prefeito de Manaus. Aos 67 anos, né? 66, 67 em novembro agora. Venceu com mais de 60%. Acho que talvez tenha sido de maior diferença agora. Foi. Né? 69%, acho isso? 65,95%. Exatamente. E foi eleito depois dos institutos terem feito uma lambança danada lá. Então não dá para ficar enterrando político de véspera. Né? A morte política só ocorre com a morte física, com a morte física. Às vezes nem assim. Como é o caso do Getúlio. Nem assim. O ACM teve que renunciar por causa do escândalo lá do ACM Avô, por causa do escândalo do painel, voltou e se elegeu de novo. E morto continua influenciando a eleição. Então, assim, é o neto dele. Esse negócio de ficar enterrando os políticos, é claro que a situação não é confortável. Né? Ele tem... Vamos ver que caminho ele vai adotar, eu não tenho ideia. Eu sei que ele continua, a despeito do que digam, ele continua a ser uma liderança importante do PSDB, ele continua a ser, e isto eu asseguro, enfim, acredite quem quiser, mas ele continua a ser uma das cabeças mais lúcidas do PSDB e continua a ser uma das pessoas mais capazes do partido, capaz de entender, inclusive, o que está em jogo na economia e tal. Como o partido vai utilizar isso? Não sei. Perfeito. Vai utilizar? Não sei. Vai tentar encostar na guerra interna? Pode acontecer. Então, o futuro, não sei. Sei que ele continua a ser uma liderança importante e está no pleno gozo das suas faculdades mentais e físicas também, porque demonstrou uma grande resistência agora. Perfeito. Vila, teu comentário final sobre São Paulo para a gente passar para outras cidades. Olha, eu acho que a eleição aqui revelou algumas coisas. Primeiro que a campanha do Serra, em certos momentos, foi uma campanha solitária. O partido aqui em São Paulo é um partido fragmentado, absolutamente fragmentado, e as principais lideranças, excetuando o governador, que teve alguma participação, não participaram da campanha. Por exemplo, o deputado federal José Aníbal chegou a ter candidatos de vereadores que ele apoiou, um rapaz até, que eu vi uns cartazes até na minha região, que foi dar apoio ao Haddad no segundo turno. Quer dizer, um negócio assim escandaloso e tal. Então, é aquela ideia de que eu prejudico o Serra e vou me favorecer daqui 2 anos. Não, se você afunda o Serra, você pode afundar junto também. Mas é aquela ideia, aquela política bem pequena, bem pobre, bem medíocre, porque não consegue, inclusive, explicar qual é o seu projeto. Né? Então, você tem um partido fragmentado, tal, e essa fragmentação prejudicou terrivelmente a campanha, em termos de recursos, em termos de estrutura partidária, a questão para qual caminho a campanha ia. Né? A campanha teve dificuldades no decorrer do embate, que o PT jogou todas as suas forças, o PT nacional, o PT regional e o PT municipal, mas o ex-presidente Lula, eles jogaram todos e aí atuaram de forma unida. Inclusive, um exemplo para o PSDB, né? Como é que eles atuaram de forma unida, principalmente quando eles resolveram os seus problemas internos, que era a questão da Marta Suplicy. Quando ela recebeu o ministério, se a gente olhar a curva do Haddad, a coisa se consolida, a curva de ascensão, porque ela coloca suas bases, e ela tem nas regiões mais extremas da cidade, e que foram determinantes até para a vitória do Haddad, como ocorreu hoje e tal. Então, no caso do Serra, ele ter recebido quase 45% dos votos
foi uma grande vitória, porque ele não teve apoio nenhum da estrutura do partido, as grandes lideranças estaduais sumiram, as lideranças nacionais nem precisavam estar presentes, porque elas não têm qualquer influência em São Paulo, Aécio Neves, por exemplo, não precisa nem passar aqui, porque não representa nada tal no jogo político aqui. Ele, na verdade, caminhou sozinho. E, para concluir, a politização da campanha, da questão do mensalão foi essencial. Não é isso que explica a derrota, e vem aqueles, porque a população quer saber do buraco, não quer saber do mensalão. Ou como eu acabei de ler agora num site, dizia assim, tripudiar sobre os condenados, a população não gosta, tal. Então são aquela montanha de bobagens supostamente analíticas e que transformam uma vitória na cidade de São Paulo do PT como se fosse uma vitória mundial, tal, né? Então a questão mesmo, o Serra, ele teve contra os jornais, concordo, que fizeram um noticiário francamente desfavorável a ele, né? Bateram. Tinha dia que você abria na internet, era inacreditável. E a figura do prefeito Kassab, que hoje eu vi uma cena, e essa realmente estou para concluir, agora o Serra discursando, estava ele, foi recebido, todo mundo estava lá, o Serra no meio, ao lado direito do Serra, do seu lado direito, o senador Aloysio Nunes Ferreira, e do lado esquerdo, o governador Geraldo Alckmin. A Câmara focou nos dois e eu falei, cadê o prefeito Kassab? Tá Foi a pergunta. fora O prefeito Kassab estava lá, estava fora da foto. Ou seja, aquela representação do discurso feito pelo Serra, reconhecer a derrota, evidentemente, fazer uma avaliação, ele não estava ali e era ali já a demonstração, olha, eu não tenho nada a ver com essa derrota. E aí voltamos à análise do Reinaldo, que eu concordo. Eu não perdi, eu ganhei. Eu ganhei porque eu vou me compor com o prefeito aqui e vou me compor com o governo federal. E pronto. Perfeito. Vamos agora... Desculpa, só olha, eu acho que não dá para deixar passar. Nós até comentávamos aqui, a Marta e o Mercadante, hoje, comentando a eleição aqui em São Paulo, Marta e Mercadante foram votar e foram ouvidos por repórteres. Fernando Henrique foi votar e foi ouvido por repórteres. Marta e Mercadante ouvido por repórteres. Pau no Serra, Marta dizendo que ele se enforcou com a corda, que ele é uma pessoa traiçoeira, imagina, traiçoeira. Ela acha que o Serra, quando ganhou a eleição dela, traiu. Ele deveria ter deixado ela ganhar. Deixa ela ganhar, claro. Tem que ser gentil tem que ser gentil senhora. com a senhora Marta. Vai ganhar a eleição dela. Traiçoeira tal, e o Mercadante a mesma coisa. 2 ministros de Estado. 2 ministros de Estado que não tem o decoro necessário para dizer, viva a democracia, essas coisas que se dizem. Né? Aí o Fernando Henrique foi ouvido. O Fernando Henrique foi ouvido e disse o quê? De fato, existe uma pressão pela renovação, o PSDB também precisa se renovar. Ou seja, o Fernando Henrique adere à metafísica petista. E o petismo vai para a pauleira, vai para tudo ou nada. Isso explica porque um partido vai estar no 3º mandato da presidência da República e o outro encolhe. Perfeito. E o Reinaldo, nós estávamos conversando há pouco, acompanhando o noticiário, e a interpretação, né, dos analistas de TV é uma coisa maravilhosa. Por exemplo, o Haddad é a renovação. Já o ACM Neto, eleito prefeito de Salvador, com 53% ou mais que isso, aos 33 anos, ele é o quê? A nova roupagem A nova roupagem do... Não, sendo que o carlismo todo está com Jacques Wagner. O Haddad não é a nova roupagem dos mensaleiros. Não. Agora, o ACM Neto, não. Não é a nova roupagem dos mensaleiros, do lulismo, porque foi o Lula que chegou aqui na base do dedaço e impôs o candidato. Exatamente. Não, ele é a renovação. Ele dá uma sobrevida, segundo a interpretação da Globo. Ele dá uma sobrevida ao DEM, quer dizer, não é uma coisa importante, a Prefeitura de Salvador, etc., ganhou de um adversário que se valeu de insultos, se valeu de violências e se valeu de cabos eleitorais, como o Lula e a Dilma, que ofenderam o candidato. Na Bahia, em Salvador, Dilma fez o discurso mais violento, aí já estamos falando de Salvador, então... Já passamos para Salvador. Fez o discurso mais violento, a gente tratou disso aqui, mexendo até com a estatura física do ACM Neto, que tem 1,68 m. A presidente Dilma acha que gente de 1,68 m não consegue fazer uma administração boa. Segundo ela, uma administração pequenininha. Ela tentou ser sutil. E a Dilma, quando resolve ser bem-humorada, é um problema. Eu prefiro ela mal-humorada. Eu prefiro ela mal-humorada, que ela é muito mais engraçada, né? Do que quando ela é bem-humorada. Quer dizer, porque isso é preconceito, é uma tolice gigantesca. Milícias fascistoides na Bahia, a gente comentou aqui, o ACM Neto tinha que esconder a sua agenda. Se manifestaram hoje de novo enquanto ele foi votar. De novo, a mesma coisa, perseguição na rua.
Né? Quer dizer, um negócio absolutamente detestável. Não obstante, houve-se a TV uma nova roupagem. Quando você diz nova roupagem, você está dizendo que o outro está se travestindo, se maquiando para parecer o que não é. Exatamente. E que, portanto, isso é um processo ilegítimo. Isso realmente me irritou muito. O autor do comentário está dizendo, em última instância, que não é legítimo ele ganhar a eleição. Que a única coisa legítima em Salvador era o PT ganhar. Disso está sendo composto um pouco, disso se compõe a metafísica influente, digamos, de certa imprensa na cobertura da eleição. A capital do estado governado pelo PT. Exato. Jacques Wagner, isso. possível candidato à presidência, está aí, está tendo de se explicar. E no caso dessa, realmente foi ele ganhou quase que sozinho, o ACM Neto, numa situação, e as pesquisas de opinião no primeiro turno o colocavam sempre em situação desfavorecida, tal. Ele ganhou o primeiro turno, apesar que a pesquisa dizia o inverso, e quando ele foi para o segundo turno, que você tem um bloco que fica ao lado do candidato governista, o Pellegrino e tal, e com apoio do governo estadual, e a ida da presidente Dilma, e a forma, isso que tende a reforçar isso, a linguagem baixa que ela usou. Foi lá que ela disse que tinha um time também, não sabia nem falar o nome do bairro onde ela estava, né? Cajazeiras ou Casageiras, jamais se saberá. Então ela fez um ato indigno numa presidente da República. Você imagina o Obama sair de Washington e parar em Los Angeles, por exemplo, e falar assim, vocês vão eleger o candidato tal aqui em Los Angeles, tal, porque o outro opositor é um baixinho e vai fazer... Seria o último discurso. Seria o último discurso. Aqui é visto naturalmente. Essa imprensa que faz elogios, que ela é institucional, que ela é isso, que ela é aquilo... Esquece. Aliás, eu vi uma outra senhora hoje, uma outra senhora comentarista também dizendo, porque a presidente Dilma, né, que procurou manter-se uma posição de equilíbrio e equidistância. Total. Ela discursou em vários palanques, a oposição, inclusive. Eles estão loucos. Reinaldo, olha aqui, o Bruce Guimarães, de Campinas, ele faz uma referência que a eleição na Bahia é interessante. Ele pergunta se nós achamos que o PMDB, que na Bahia, em Salvador apoiou o ACM Neto, pode se aliar com o PSDB em 2014. Eu não acho que essa eleição municipal, eu acho que não tem esse peso todo, não. Não tem a menor. O que existe é um partido feito, é um conglomerado de lideranças regionais, que é o PMDB, que se alia em algum lugar. E aí, olha, como é o nome do moço? Bruce. Aí é o seguinte, Bruce, se a economia brasileira entrar numa espiral negativa, horrorosa, a população for para a rua e tal, não vai acontecer, mesmo que a economia crescendo 1,5 agora, há características particulares desse baixo crescimento que impedem que você tenha essa percepção, inclusive, de que o país está mal, né? Porque está mal, não está bem, mas não há essa percepção. Portanto, a Dilma está fortíssima, o PMDB já renovou, já está claro, houve ali um primeiro ensaio, né, do Eduardo Paes, tentando lançar o Sérgio Cabral como vice, o nosso presidente do PMDB, o Michel Temer, com aquele ar sempre muito enigmático, né, que o ACM, avô, dizia, parecer, como é que ele chamava? Mordomo funerário. Reagiu com aquela energia toda, mas deixou claro aquela coisa sibilina que ele tem mesmo. Né? Pronto, já fizeram as pazes. Já está tudo bem. O PMDB está junto. Olha, o PMDB está junto, o PSD do Kassab está junto com a Dilma. Não acredito na dissidência do PSB. Nada que um bom ministério ou um mau ministério não resolve. Não acredito na dissidência do PSB. Acho que esta é uma das grandes apostas erradas. Aliás, que os deixa eu aproveitar então, então, vou na tua carona. Vamos tratar dos embates, das colisões frontais, aí, né, aparentemente frontais, em Fortaleza e Cuiabá, onde se enfrentaram PT e PSB. Em Fortaleza, Roberto Cláudio, de 37 anos, é o prefeito eleito. Ele venceu Eumano de Freitas, do PT, que tem 42 anos. A diferença foi de 3 pontos percentuais, por aí. Em Cuiabá,
Vamos ver aqui que a gente já trata dos dois casos. Fortaleza, será que eu estou com o número errado? Não, aqui? foi Acho que mais. Foi mais. Foi Foi mais. quase... Aqui eu tô com não, foi foi- Tá 6 errado pontos. aqui. Desculpe, o erro foi meu. Foi 6 53,02 Isso. e 46,98. para o Roberto 6 Cláudio pontos, e o Ormando de Freitas conseguiu 46,98. Até porque as pesquisas erraram. Erraram. Fortaleza foi um lugar que errou. E eu já aproveito para introduzir aí a eleição em Cuiabá, em que se elegeu Mauro Mendes, do PSB, que tem 42 anos, ele teve 54,65% total de votos, e Lúdio Cabral, favorito em todas as pesquisas, Isso que é até ótimo. o fim, teve 45,35, quase 10 pontos a menos. Por favor, vocês analisem aí o choque e o que pode acontecer com isso. O Reinaldo já começou a dizer que não vai acontecer Não, nada. é provável que o caso do Ceará é uma briga da família Ferreira Isso. Gomes, né? O governador Cid Essa Gomes, sim, ali foi uma briga de Ciro frente. Gomes, tal, o seu irmão, que já foi ministro, já foi prefeito, governador, com a prefeita, que tinha baixos índices, inclusive, de popularidade, tinha sido muito criticada, especialmente a sua segunda gestão, etc. Tal. Eles tinham um acordo, aquele acordo acabou sendo rompido. Lembra um pouco o caso de Recife e tal. Lembra um pouco. Eles tinham um acordo, havia uma identificação, se fosse um candidato do PT, o PSB apoiaria, ela não quis indicar aquele candidato. Eles dividiram e aí partiram para o confronto e tal. E a família Ferreira Gomes usou de todos. É claro, você tem o governo do Estado, trouxe, inclusive, diz os relatos, um Mas monte se de gente... licenciou, né? O governo Pra se ser licenciou, sabe fazer campanha, trouxe um monte de militantes do interior, tal, tomaram a cidade, etc, tal, e conseguiram ganhar a eleição. No caso do Recife também, já no primeiro turno, né, também já tinha ocorrido esse rompimento e tal. O PSB quer negociar mais. Convém não esquecer Recife. O caso do já primeiro decidido turno. no primeiro. Já foi no E primeiro Campinas turno. também tiveram embate e o Campinas PSB também. levou E o também PSB 20 levou pontos de por vantagem. 20 pontos, muito acima, por sinal, do que falava os estudos de Muito. pesquisa. Então, é interessante ver Dilma que... Rousseff esteve em Campinas Também teve em Lula Campinas, esteve em Campinas. Agora, a questão toda é que o PSB está querendo negociar um espaço maior no governo federal. Esse negócio de ficar só com aquelas migalhas e tal. Porque é interessante que parece que eles não estão assistindo o julgamento no STF. Porque a relação que eles têm com o poder central é o mesmo. Todo mundo que é ministério, que tenha muita verba. Não é que eles têm um projeto para aquela área, por isso que eles querem fazer parte daquele ministério, não. Eles querem um ministério que tenha muito dinheiro. E a gente presume o que eles vão fazer com aquele muito dinheiro, porque nós estamos assistindo durante tantas semanas, né, o processo aí do julgamento do mensalão. É uma versão do mensalão, né? Você entrega o ministério com o cofre junto. É o neo-valeroduto, né? Então, é uma criação mais, que dá mais segurança, inclusive. Claro. Né? Porque também na hora que estoura o negócio, não é você É ou o o outro. valeroduto legalizado. Legalizado. Né? Na verdade é isso. É um valeroduto, porque a história não, é ele, aí você troca o ministro. Né? E aí resolve o problema tal. Ela fez isso sucessivas vezes, a presidente Dilma tal. Então, na verdade, achar que Eduardo Campos vai ser, e é isso que o Reinaldo tocou, vai ser um aliado do PSDB na eleição, que o Aécio sinceramente está articulando, eu acho que sempre dá tudo errado. Ele é um líder provincial, ele só fica em Minas, ele não é o líder nacional, ele fez um discurso no Senado, que era um discurso Ele acha que a eleição é indireta. É indireta. Eleitoral, ele articula. Ele articula. Ele esquece que aí tem o voto direto. Ele esqueceu, fez o discurso no Senado, que seria um discurso de Winston Churchill. Olha, foi tão pífio que nunca mais ele falou no Senado. Ainda bem para ele, para nós e para todos tal. Então, essa aliança, não, que eu estou articulando com o Eduardo Campos, são jovens, aí vem a história. Então, são jovens, etc. Então, o que pensa o Eduardo Campos? Sobre o Brasil, que não seja aquela coisa que marca eu ainda não sei. Eu também não sei. Eu não sei. A única coisa nacional do Eduardo Campos é uma pessoa doce, agradável no trato. A única coisa nacional que eu me lembro dele é o escândalo dos precatórios. E a mãe que ele nomeou para o TCU e que fez aquela coisa... Que fez a lambança. A chamada lambança. Que fez que ele queria livrar o pessoal do mensalão. Para levar o pessoal do mensalão. É que foi um escândalo. E foi devidamente repreendida pelo Supremo. Essa história é uma das apostas mais alopradas. Aliás, outro dia eu estava vendo um sujeito que eu detesto falando essa mesma coisa. Detesto não pessoalmente as ideias, né? E é do lado de lá, né? É um pensador desses pensadores a soldo que o petismo arruma. E claro, ele está dizendo óbvio, está reproduzindo a versão do partido, que o PT também sabe que o Eduardo Campos não vai sair. E não há nenhuma razão lógica, objetiva, para ele sair. Ele,
cresceu o número de prefeituras do PSB. Cresceu o número de capitais. Tinha 3, agora tem 5. Não tem nenhuma grande capital, mas de qualquer modo... tem Belo Horizonte. Belo Horizonte, tem Belo Horizonte, mas Belo Horizonte é aquela coisa, um pouco Aécio, um pouco... Não é exatamente só Eduardo Campos. Ele vai negociar mais espaço. Quer dizer, daqui a 2 anos a popularidade da Dilma, por um acaso, vai estar 40% de ruim e péssimo e só 25% de ótimo e bom? Acho que não. No andar da carruagem, ela disputa a reeleição com uma popularidade próxima de 70%. Porque em nome de que o seu Eduardo Campos vai sair do governo, da máquina do governo federal e correr o risco de enfrentar uma presidente que tem essa popularidade no Brasil, não em Pernambuco. Porque a popularidade do Eduardo Campos é altíssima. Eu acho que você respondeu a pergunta do Ítalo Kubitschek, João Pessoa, vocês responderam, que pergunta quem sai mais fortalecido das eleições municipais para a disputa presidencial, Aécio Neves ou Eduardo Campos? Está respondido. Porque os dois, não inclusive, precisa... dificilmente... E pode ser, viu, que o Aécio esteja fazendo todo esse barulho e não seja candidato em 2014, não. Por quê? Em 2014, a Anastasia não pode ser candidato à reeleição em Minas Gerais, né? Como é sabido, ele assumiu o mandato do Aécio e foi reeleito, o Anastasia. Quem é o candidato forte que eles têm em Minas? E sabe que a máquina do PT é forte em Minas. Não tem nenhum, a não ser o Aécio. Então pode ser que o tal projeto nacional termine, na verdade, nas alterosas, entre as montanhas. Bom. Ou seja um jogo e não aconteça nada tal. Assim como o Eduardo Campos não vai se aventurar, não vai trocar um mandato seguro de senador e uma reeleição, colocar alguém lá do seu grupo político no governo de Pernambuco, já que ele não pode ser candidato à reeleição, garantir, portanto, a base provincial, porque no Brasil é um país enorme e como os partidos são frágeis, o cacique depende muito do seu estado. Né? Então, o cacique ele não pode perder, ele é forte nacionalmente porque tem poder no seu estado. O inverso não é verdadeiro. Então, ele precisa ter o poder no seu estado, porque ele não tem... É diferente dessas legendas que ficaram na história do Brasil, varguismo, que você citou e tal. E ele era fraco no Rio Grande do Sul. É importante lembrar que ele perdeu para o antigo PSD várias eleições do Rio Grande do Sul, né? E ele era forte nacionalmente. Então, a grande questão que se coloca para Eduardo Campos e para Aécio Neves é não poder perder o poder no seu estado, Pernambuco e Minas Gerais, respectivamente. Pode ser que todo o barulho da Aécio termine ele sendo candidato a governador de Minas Gerais. Vamos para Vitória, ali perto de Minas. Aqui. O resultado em Vitória... Luciano Rezende, de 50 anos, é o novo prefeito. Ele foi eleito, candidato pelo PPS, 52,73%. E Luiz Paulo Veloso Lucas, de 55 anos, teve 47,27%. Aqui também houve erro das pesquisas. Aqui é um caso singular, né? São 2 candidatos de partidos da oposição se enfrentando. E esquecemos que Irini Lopes, ex-ministra, desapareceu na poeira do primeiro turno. Que o PT não existe lá. A Irini Lopes, a ex-ministra das Mulheres, que o mais notável que ela deixou de sua passagem no Ministério foi ter invocado com uma propaganda envolvendo a Gisele Bündchen. Porque ela achou que era muito machista. Se o brasileiro preferia a Irini... E a outra característica, não adianta, porque isso está na internet toda, ela que me perdoe, a outra característica é que ela é uma sósia do humorista Laerte, quando vestido de mulher. Outro dia a Folha deu a foto do Laerte. Isso, no lugar. Como candidato. É fantástico. Você entra no Google Imagem e pede Laerte vestido de mulher ou Irini, aparecem as fotos são misturadas. Cuidado, leitor, você nunca sabe quem é quem. Agora, ele tem uma característica interessante, porque os dois lados diziam assim, olha, eu não tenho nada com o PT, porque o PT é muito impopular. No Espírito Santo. Eles já repetiam isso? Não, eu não sou petista, eu não tenho nada a ver com petista, então o PPS dizia isso, eu sou oposição. Aí o outro diz, não, eu também sou oposição. Bom, vamos para Curitiba. Prefeito eleito de Curitiba é Gustavo Frutti, de 49 anos, foi eleito pelo PDT. Se tornou conhecido como deputado federal pelo PSDB na CPI dos Correios, que acabou investigando o escândalo do Mensalão. Ele venceu Ratinho Júnior, do PSC, que tem 31 anos,
e teve 39,35%. Ele é um caso interessante, acho que da gente ver como que é política no Brasil, que são as questões mais estruturais e tal, né? Ele foi um excelente deputado, na CPMI dos Correios foi um subrelator, que teve uma atuação... muita gente no Brasil, eu mesmo, conhecia muito pouco, eu conhecendo... Foi muito combativo, todo mundo falava dele e tal. Foi reeleito uma grande votação em 2006, deputado federal, e senador, não ganhou, não foi eleito, foi 2 vagas em 2010, mas por muito pouco, uma fraçãozinha ali, para ele não ser eleito senador. Ele seria o candidato natural a prefeito de Curitiba, porque ele tem uma base forte em Curitiba. O pai... o Maurício Furo foi um político muito conhecido também já falecido no Paraná, etc. Tal. Mas aí vem a questão dos caciques donos de partido. O Beto Richa, que não tem a habilidade do pai, vale lembrar, a habilidade não é genética, deu um chega para lá, ele fechou as portas, o impossibilitou de ser o candidato do PSDB. Seria o candidato? Seria o candidato, né? E fechou. Aí ele tinha um projeto pessoal, lembra um pouco o caso do Eduardo Paes, só que no caso do Eduardo Paes, o PCB não existe no Rio de Janeiro. Ele só podia ser prefeito no Rio por outro partido. Até acho que pelo PSOL, mas pelo PSDB no Rio não dá. Não tinha jeito. E aí ele saiu, foi pro PDT. E aí mistura essa coisa... Comprometido com o projeto da candidatura da Gleisi. Do casal ministerial, que nós somos um país que tem um casal ministerial. Imagina se fosse um casal do PSDB, cairia o mundo, né? Mas o casal do PT pode. O projeto do casal lá para o Paraná e tal. E aí é que é o problema, porque ele teve... Aí é que é terrível, né? Porque você teve uma atuação combativa no Mensalão e agora está aliado, no primeiro turno já, né? Com o PT. Paulo Bernardo e a Gleisi Hoffmann. E o desastre do Beto Richa aí é que, veja você, a jogada errada meu candidato vai ter que ser o Dulce, porque... que é o atual prefeito, porque isso já é uma amarração para mim a candidatura, a recandidatura ao governo. É uma amarração, só que o outro perdeu. Esqueceram de combinar. E ele poderia estar com o prefeito eleito, que estavam disputando ali. Então, enfim, e é isso, né? Os 2 subrelatores mais destacados da CPI do Mensalão, Gustavo Fruit, em Curitiba, Eduardo Paes, no Rio de Janeiro, que se tornaram notáveis pelo embate duro ali contra os mensaleiros, hoje são aliados do PT, aliados do presidente Lula. No momento em que você tem as condenações confirmando confirmando que eles estavam certos. É coisa de louco. Em compensação, temos aqui, olha, Manaus. Arthur Virgílio é o prefeito eleito, ele tem 66 anos, como já dissemos, e teve... praticamente 66% dos votos. Venceu Vanessa Graziotin, do PCdoB, tem 51 anos, e teve 34% dos votos. Eu até registrei o seguinte, na última campanha de 2010, eu achei que o Arthur Virgílio, quando ele disputou o Senado e perdeu para Vanessa Graziotin, eu achei que ele fez uma campanha tímida, ele estava meio encolhido, se apresentava como senador independente e tal. Quando ele sempre foi um oposicionista muito combativo. Agora ele retomou a postura anterior e enfrentou todo mundo. E venceu, porque ele enfrentou o governo estadual, o Eduardo Braga, o senador, lá, enfrentou o Lula, Dilma, o PCdoB, o PT e venceu com um resultado extraordinário. Com vocês. Em 2010 também declararam a morte política dele. Também. Gozado. Então, agora nós estamos assistindo muitos pela televisão declarando morte de A, de B. É curioso. E o Arthur Virgílio é interessante, porque ele teve provavelmente a maior vitória, né, eleitoral dessa, né, em termos percentuais, né, dessa eleição, desse segundo turno e tal. Acho que ele superou, está quase junto com no primeiro turno, a vitória do prefeito de Porto Alegre, né? Mas deve estar pertinho ali. Pertinho. Foi uma vitória também realmente muito expressiva. Enfrentou, porque o Lula o considera um inimigo visceral. Tal. Ele persegue. O Arthur Virgílio tem prazer nisso, tal, enfrentou tudo, venceu as eleições.
E é uma espécie de, numa região também, na região norte, em que o PSDB tinha encontrado muitos problemas nas últimas eleições e tal. Aliás, o PSDB venceu também em Belém. Venceu também em Belém. Em Belém. Então, acho que portanto, eu acho que é uma vitória muito importante, essa vitória lá em Manaus, e que agora, vamos ver agora, ele já tinha sido prefeito, vale lembrar, né? Isso. Ele já tinha sido prefeito e tal. E essa questão de ter uma liderança também do PSDB, apesar de ser uma prefeitura, mas isso é de uma cidade importante, claro, que é sempre falado, de ter essas lideranças nacionais que o PSDB precisa para a sua sobrevivência, ter um maior número de lideranças expressivas nacionais. Ele não pode ser só um partido do Sudeste, ele tem que ser um partido do Norte, do Nordeste. E essa eleição foi no aparecendo... Ceará ele praticamente desapareceu. Desapareceu, porque toda vez que o Tasso lança o Marcos Caos, lançou o Marcos Caos, candidato a prefeito, teve 3% agora na última eleição. Então, isso faz bem para o PSDB, essa pulverização pelo Brasil, você ter lideranças expressivas e buscar essas lideranças um discurso nacional, que é difícil, porque no caso de Manaus, a complicação é a questão da Zona Franca. Exato. Inclusive, foi explorado na campanha municipal a questão da Zona Franca, porque tinha sido feita uma solicitação, não me lembro bem qual, junto ao Conselho de Fazenda Nacional, feito pelo governador Geraldo Alckmin. Que andou criticando os privilégios. Então, é um negócio complicado, porque nós somos um país muito diverso. Agora, é importante, ele foi lá, batalhou, inclusive a questão dos camelôs, porque ele foi muito polêmico na primeira gestão. Teve uma coisa da Zona Franca engraçada, porque a Dilma foi lá e disse, eles, eu suponho que sejam aqueles que não estão com ela. Isso é um mistério que ainda não eles queriam acabar com a Zona Franca, tentando jogar isso nas costas do Arthur Virgílio. Imagina se o Arthur Virgílio, em algum momento, alguma vez na vida, sonhou em acabar com a Zona Franca. Quem quase destrói a Zona Franca de Manaus chama-se... Aliás, é uma história exemplar. Procurem no blog, eu conto tudo lá do passado. Quem quase destruiu a Zona Franca de Manaus foi o PT. O José Sarney apresentou uma proposta que expandia a Zona Franca para metade do território brasileiro. Isso. Pegava todo o centro-oeste, mais uma parte do nordeste, e expandia a Zona Franca. Quer dizer, deixaria de ser de Manaus e passaria a ser a Zona Franca de qualquer lugar. E passaria a ser uma zona, literalmente, porque... A zona do acabou. A zona e aí o Mercadante fez talvez o momento mais notável da história do Mercadante não é quando ele tentou mudar o sentido da palavra irrevogável, tentando fazê-la parecer revogável. Não. Foi quando ele fez um discurso em nome de São Paulo e disse o seguinte, então, senador, que ele reconhecia que o projeto era ruim, mas que ele, na condição de senador, não poderia votar contra um estadista como José Sarney. Então, veja só, quem quase acaba com a Zona Franca de Manaus são os aliados da Dilma. Quer dizer, nunca. Quando o Arthur Virgílio tentou acabar com a Zona Franca de Manaus? Bom, antes de voltarmos à região de São Paulo, nós vamos passar pela última capital, que é Florianópolis, a última das que a gente vai comentar aqui. Porque lá o prefeito eleito é do PSD. Isso. Primeiro prefeito do PSD. César Souza Júnior, 33 anos, foi eleito com 52,64% dos votos. Ele venceu Jean Loureiro, do PMDB, 40 anos, que teve 47,36%. O que significa? Que importância tem uma capital para o PSD? Não tem. É o antigo DEM. O DEM em Santa Catarina sempre foi forte, da família Bornhausen, que tem influência ali. Migrou quando o Kassab, o Bornhausen sempre foi um aliado do Kassab na disputa interna ali com a outra ala do DEM, né, do ACM, tal. Migraram juntos, saíram juntos. Né? Esse é o antigo DEM de Santa Catarina. Tanto é que o DEM de Santa Catarina propriamente sumiu. Perfeito. Então não custa registrar que o PDT, que está desaparecido aqui do noticiário, porque ele já sumiu no primeiro turno. O PT da ministra Ideli Salvati. Ideli Salvati. Tantas glórias e tradições. Que passou muito, deixou sua marca no Ministério da Pesca, tal, todo mundo sabe. Então você pega assim, a grande vitória do PT, ganhamos. Rio Grande do Sul perdeu, Porto Alegre perdeu, Florianópolis perdeu, Curitiba, nada a ver. Candidato aqui em São Paulo, isso vai pronto. O Rio de Janeiro é de outro partido, aí vai. Vai indo. Enfim, passa aí Vitória, Salvador. Voltamos então para São Paulo para comentar, quero que o Reinaldo dê o pontapé inicial, comentar o cinturão vermelho, chamado cinturão vermelho aqui. Olha,
O PT manteve, né, vamos ver, no Cinturão Vermelho, recuperou Santo André, é importante. Manteve Guarulhos, é importante. Mauá, ganhou. Vitória, sim, importante e tal. Mas perdeu Diadema. Diadema aconteceu uma coisa engraçada, né? Diadema é a primeira cidade em que o PT obteve uma prefeitura, em 82, Isso. assumiu em 83 com o Gilson Menezes. E o Gilson Menezes sucedeu um prefeito chamado Lauro Michels, que é tio-avô do prefeito que agora, 30 anos depois, retira a prefeitura das mãos do PT. O Lauro Michels, no caso, o sobrinho, que é um jovem do PV, tem 30 anos. 60,44%. Foi muita coisa, 60,44 contra 39,56. 39,56. É uma vitória Do Mário maiúscula. Reale. Ali teve uma coisa engraçada. O Lula foi lá, acho que 2 vezes, né? E é ali que ele fez um discurso que também entra para a história, que ele disse o seguinte para a população de Diadema, para essa população não largar o certo pelo duvidoso. Que ele estava com o PT fazia 30 anos, que não fazia sentido mudar. Mário Reale. Aí ele fez a defesa, digamos assim, do voto conservador, né? Cuidado, não vamos mudar. Deixem aí o Mário Mas Reale. usou uma metáfora muito criativa, mais vale um pássaro na mão do que 2 voando. Citou Não Collor, troquem o inclusive, certo a eleição pelo do Citou duvidoso. Collor, Citou comparou Collor. o menino ao Collor. Menino porque ele tem 30 anos, acho que é advogado. Mas, enfim, tem formação intelectual e tal. O Lula acha que o que ele fala numa cidade ninguém fica sabendo sabendo da a outra. outra. Isso. Então ali era para evitar de qualquer maneira eleger a novidade. Em Taubaté, né, que está fora do cinturão vermelho, onde o Lula perdeu a eleição também, aí é o contrário. Aí ele diz assim, aqui tem que votar no novo, chega de votar sempre nos mesmos. Em São Paulo, no Novo, etc. São Paulo novo e etc. assim vai. Né? Então, assim, o PT mantém o chamado cinturão vermelho, ele com a perda de Diadema, sim, né? Mas, de qualquer modo, esse cinturão se mantém. É uma advertência importante, sim, para o governador Geraldo Alckmin, é bom ter claro, né? Porque houve perdas importantes aí. Ribeirão Preto não chegou a perder, mas não conseguiu ganhar. A Darcy Veras Venceu o se candidato reelege, do PSDB. É do PSD, ela, né? Hoje do Kassab, que está, evidentemente, muito mais próximo do Exato. PT do que do governador Geraldo Alckmin. Então, você tem... Já começou, digamos, isso a gente pode comentar em outros programas, já começou a marcha rumo à tomada ao Palácio do Inverno. Né? Eles querem tomar o Palácio dos Bandeirantes. Agora né? esse é o objetivo. Esse é o objetivo, claro. Esse é o objetivo e aí a gente tem de louvar você ter uma estratégia, desenvolver o que se fala na linguagem de várias táticas dentro de uma estratégia mais geral, disciplinado, e vai conquistando de pouco em pouco, ao contrário do outro lado. Aí voltamos sempre ao problema. Como é que está o outro lado? O governador Geraldo Alckmin apostou na sua primeira fase desse governo em fazer uma aliança muito ampla para ter uma maioria tão grande na Assembleia Legislativa que eu não sei se era tão necessário. Agora vai ficar ele entregou perigoso. secretarias ao PDT, aí foi entregando ao PARTI, ao Partido Progressista, ao Partido Socialista, foi entregando a todo mundo, tal, ao PTB, todos os que traíram na eleição municipal agora. O PTB ficou com o Russomano, o PSB com o Haddad e assim por diante, né? Ou seja, achou que aquilo pavimentaria também o seu caminho já para 2014. E, por outro lado, trouxe um enorme ônus para o seu governo, porque a gestão desses partidos à frente das secretarias foi horrorosa, foi péssima, tal. Então, agora, inclusive, ele promete uma reorganização que eu espero que seja feita imediatamente, acho que deve ocorrer, né? Presume-se que deve ocorrer agora rapidamente e tal, até para que ele tenha condições efetivas de dar uma outra cara ao seu governo e poder ter... E já é candidato à reeleição. E já é candidato à reeleição. Já está definido. Porque outra vez vai vir a história do novo. O Lula vai tirar do bolso o seu candidato, que provavelmente seja o ministro da Saúde, é bem provável que seja Alexandre Padilha, e aí com uma ampla aliança, incluindo PSD, PTB, ou seja, toda a base que está em Brasília, aqui cercando para tomar o que interessa a eles, que não é o Palácio da Liberdade. Sim, ele poderá ter de enfrentar o próprio vice-governador. Ou seja, que é do PSD. do PSD, que é do PSD, ou seja, veja que situação. Guilherme coisa toda, Afif, né? Que é o Guilherme Afif, ou seja, o objetivo central é conquistar o Palácio dos Bandeirantes. Agora, o que chama a atenção em tudo isso, porque nessa nossa discussão de hoje, se a gente tem esse universo partidário,
Mas, na verdade, nós temos duas coisas bem recortadas. Um é o PT, que instrumentaliza quase todos esses partidos, quase todos, né? Outro, o PSDB, o DEM e o PPS, uma parte dele, porque tem uma parte desse PPS aqui que não... temos uma multidão de eleitores órfãos. De partidos que não se sentem representados. Que não se sentem representados. Os 30% aqui, entre brancos, nulos e abstenção em São Paulo, era até uma coisa que eu ia observar e acabou escapando aqui na nossa conversa. Isso, em boa parte, é gente que não está se sentindo representada. Não se sente. De jeito nenhum. Isso a gente percebe nos comentários, né? O Reinaldo. Sim, os eleitores, eu insisto, os eleitores aqueles que elegeram o Kassab em 2008, boa parte do eleitorado era eleitorado conservador. Conservador no melhor sentido, viu, leitor? Que conservador é diferente do que o PT diz. Conservador não é quem quer conservar a injustiça, não. Conservador geralmente é quem quer conservar uma ideia de lei e de ordem dentro da democracia para poder fazer as mudanças. É isso que é conservador. E essa gente, evidentemente, foi traída. Pelo caso, ficou na mão. Claro. Você entende? Essa gente anda um pouco descrente da política, percebe esse movimento. Quer dizer, não é possível que as pessoas, que só os jornalistas percebam este movimento escancarado e, de certo modo, não. De todas as maneiras que seja indecoroso, que é o Haddad ganhar uma eleição em cima da imagem do Kassab, detonando a imagem do Kassab, e estar negociando com o Kassab ao mesmo tempo. Exatamente. Que é o que o PT está fazendo. Exatamente. E está fazendo na esfera municipal e está fazendo na esfera federal, de olho na esfera estadual. Quer dizer, nós temos discutido aqui, temos debatido o julgamento do Mensalão, continua o projeto, está mantido o projeto de captura do Estado Democrático de Direito. Eles não desistiram. Não. Deu errado de um jeito, eles tentam de outro. Tentam de outro. Por quê? E aí é que é sempre a questão. Se deu errado lá em 2005, e graças às denúncias do Roberto Jefferson, veja que paradoxo, que vai ser condenado aí no projeto do Mensalão, no processo do Mensalão, como nós sabemos, por outro lado, eles conseguiram, graças à fragilidade estratégica da oposição no final de 2005, início de 2006, quando tinha todas as condições de colocar o presidente acusado de crime de responsabilidade, que era um crime de responsabilidade de acordo com a nossa Constituição, falou, não vamos enfrentá-lo agora, isso é perigoso, vai criar instabilidade. Quer dizer, o respeito às leis, à democracia e à Constituição, na leitura do presidente Fernando Henrique Cardoso, quem tem que dar o nome aos bois, foi o presidente Fernando Henrique Cardoso que capitaneou a estratégia de que era melhor levar o Lula sangrando nas cordas para nocauteá-lo facilmente no ano seguinte. Esqueceu de combinar com os eleitores. Aquele momento, o final de 2005 e o início de 2006 são as mazelas que nós vemos hoje e poderemos viver durante toda essa década, a segunda década do século XXI. Ou seja, um erro naquele momento crucial da história brasileira pode nos fazer que esse projeto de captura do Estado seja feito agora. Passe por eleições, não tem problema. Nós temos essa fragmentação, mas estão quase todos eles com a gente. Nós vamos ganhar em 2014, aí eles já estão pensando em 2018. Porque eles já pensam a longo prazo, enquanto o PSDB... É a eternização. Enquanto o PSDB não consegue resolver uma questão de uma eleição municipal, o PT tem uma visão de controle do aparelho do Estado nacional. Olha, vocês querem ver, eu vou fazer rápido uma antevisão. Já comecei... Isso que nós estamos terminando, vou ouvir o Reinaldo depois considerações finais. Perfeito. Já comecei a contar as horas, os minutos aqui, para começar no próprio PSDB, aliás, já começou com a entrevista do Fernando Henrique, hoje é hora de votar, no próprio PSDB, o negócio de chega de Serra, acabou Serra, agora não tem mais, não sei o que e tal. Enquanto o outro lado se une, inclusive com o maior derrotado do dia, que é o Kassab, na prática, porque foi em cima dele que se ganhou a eleição em São Paulo. Né? Ele... Curiosamente, é o grande vitorioso. Do PT. Ele, curiosamente, é o grande vitorioso. Né? Porque é ele que está em condições de negociar e agora está tentando negociar já o controle da Câmara para ajudar o Haddad e já pôs o governo à disposição para a transição e já não sei o que e tal. Então, enquanto um lado se une, o outro lado começa já a se destruir. Isto é fatal. Essa coisa, é evidente que isso não dá certo. Eles não conseguem comemorar um dia que seja as vitórias que obteve.
né? O partido não consegue. E o obter PSDB. vitórias importantes. E o PT, que também é o único partido do mundo, eles preferem festejar a derrota do adversário do que a vitória do adversário. E não se trata aqui que muita gente fala, vocês criminalizam, criminaliza a política, o PT tem o direito de fazer política. Não, não é isso não. Veja como eles reagiram à vitória aqui em São Paulo. Veja o que disse a Marta, veja o que disse o Mercadante. Assim que o Lula se pronunciar, nós veremos. Assim que o Lula se pronunciar, ele vai chamar de absolvição de mensaleiro o que aconteceu aí. Exatamente, e não foi. Bom, terminamos aqui o debate sobre as eleições municipais de 2012. Nós teremos um recesso, agora de uma semana, e voltaremos no dia 7 de novembro com mais um debate sobre o julgamento do mensalão. Reinaldo, muito obrigado. Marco Antônio Villa, obrigado. A todos que nos acompanharam, muito obrigado e até o dia 7 de novembro.